Vamos lá. Paciência. Pede pra entrar aí, Danilinho. Espera aí que eu vou tentar te chamar aqui. Acho que agora vai. E aí, meu cara, tá ruim aí? Cara, tô ouvindo só teu áudio, cara. Você tá num lugar de conexão ruim, pelo jeito. Então, pera aí. Bom dia, pessoal. Bom dia, Christian. Alô, alô? Vanessa. Teu áudio tá bem, cara. A gente tá ouvindo bem teu áudio. Só a imagem que ainda não Pera tá aí. conectando. Você tá no Wi-Fi ou você tá no 4G? Nossa, eu tô num Wi-Fi aqui nervosão. Pera Então aí. tenta sair, desliga o Wi-Fi. Tenta ver se no 4G não melhora. Que eu aqui tô no 4G também, por via das dúvidas. 5G. 5G é melhor ainda. Tamo aqui. Pera aí, eu vou tentar sair e entrar de novo. E sai do Wi-Fi também. Vamos lá, problemas técnicos, como sempre, né, Mônica? Claudinho na área, grande Glau. Tentar conectar com ele de novo aqui. Fala, Tiagão. Beleza, meu irmão? Ó, teu áudio tá ok de novo. Qualquer coisa tenta com o da Fer. O áudio já tá bom, já tô te ouvindo, já tô ouvindo vocês. Vou deixar o som rolando aqui então. Conseguiram assistir a live com o Peixoto e com o Ariel Champagnier? Foi sensacional, né? Todos assistiram? Aliás, eu gostaria até de compartilhar um... Não vou dizer... Na verdade, um conceito. Quando a gente esteve lá na Argentina visitando a imobiliária dele, a Remax Premium, no ano passado, no final de 2018. Final de 2018. E ele deixou 3 ensinamentos para todos os franqueados aqui da Remax. Que foi o primeiro, ele disse assim, que um broker não deve vender imóveis desde o primeiro dia. Que a sua única preocupação deve ser o sucesso dos seus agentes. Segundo, o agente tem que ter tempo disponível para essa carreira. Ele tem que estar 100% disponível para essa carreira para ele ter sucesso. E também ter dinheiro disponível, fazer um planejamento financeiro para aguentar lá 3, 4 meses, né, até que consiga ter o resultado das vendas. A Fernandinha tentando te conectar aqui, Fernanda. Conectar ali. O negócio é contigo, tá vendo? Foi colocar o Insta da feira e entrou. Pera aí, Agora, pera. tudo bem, meu irmão? Alô? Deu certo aí? Deu certo, deu certo. Eu tive que Perfeito. pegar o aparelho da patroa. Tá Que o vendo meu aí aí? não tava rolando muito bem, não. Não, importa que já dá pra te ver e te ouvir, cara. Ô, meu cara, então vamos lá, vamos embora aí. Vamos que E vamos. aí, como é que vai essa força toda? Show de bola, cara. Melhorar estraga, como diz o outro. Que bom, que Fazendo, bom, que bom. fazendo o possível e o impossível, trabalhando mais do que nunca. E é isso aí. Show de bola. Parabéns, Danilão, viu, pelo trabalho que você tá fazendo aí. Excelente trabalho aí com as lives, viu? obrigado, irmão. Muito massa. Não, obrigado a você também. Obrigado por aceitar esse convite. Que é um cara que eu admiro há muitos anos já, né? A tua história, a tua trajetória, tanto antes do mercado, que a gente já conversou um pouco, e sobretudo desde que você entrou, e tudo que claro, não, quando eu falo você, tem toda uma equipe por trás, não é só você, tem o Caíto, tem toda a galera junto, mas você é o Isso, capitão, é o líder ali, né? Então, acho isso. que eu queria justamente isso, que a gente pudesse falar um pouquinho da resiliência, tudo aquilo que é necessário, que foi assim Certo. primordial para o teu sucesso, mas que também você falasse como gestor de equipe para outros gestores de equipes, né? Como gerenciar uma equipe de alta performance, como ajudar a fazer com que as pessoas tenham a tão sonhada alta performance, que na minha opinião a alta performance é 1% melhor cada dia, né? É o caminho, não é a chegada, é o caminho. Sensacional. Né? Isso Vamos aí, que vamos. isso aí.
Então, Acre, o que eu poderia falar para você, né, cara? Assim, o meu histórico nessas questões aí de trabalho começou desde quando meu pai me deu um presente, quando eu tinha 14 anos, cara. Porque, assim, com 14 anos de idade, eu me lembro muito bem, era uma quarta-feira, ele chegou para mim e falou assim, ó, Danilo, ou você trabalha a partir da próxima segunda, ou você nem volta mais para dormir em casa. Que eu era um Boa. adolescente que estava causando muito, entendeu? Sabe aquela questão? E aí, naquela segunda-feira, eu comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar de office boy de uma imobiliária. Olha que legal, né? E logo nessa fase, uma coisa que me chamou muito a atenção, que eu me lembro como se fosse hoje, eu vi um cara abraçando um outro, sabe? Ô, tudo bem, tal, aquele love na relação, né? E no dia seguinte, esse cara que estava abraçando, estava falando mal desse cara para outro cara. Aí aquilo ali para mim era uma situação nova, né? Porque em casa, no contexto familiar, é aquele amor, aquele todo mundo se ajudando. Mas eu tive a oportunidade de botar a cara para fora ali, muito assim, né? Com 14 anos, você não sabe se você é criança, adolescente, você está naquela fase de transição. Então a sua Perfeito. sensibilidade é muito aguçada, né? E Tá aquilo ingênuo ainda, né? acendeu uma luz na minha cabeça. Eu falei, nossa, mas peraí. Aquele cara, ele é aquilo que ele mostrou ontem ou aquilo que ele mostrou hoje, Boa. né? Então ali eu comecei a me ligar nas relações humanas, né? Eu comecei a entender que se a gente não consegue se conectar com a verdade das pessoas, a gente pode estar atuando ali no mundo de ilusões, né? De falta de objetividade e tudo mais. E aí eu nunca mais parei de trabalhar. Então, e isso passou a ser um guia para mim, né? De eu entender sobre aquela pessoa, se ela estava sendo realista, se ela estava sendo falsa. Deu uma travada aí, né, no vídeo. Alô? Agora voltou. Voltou? Aham. Então ali eu comecei a me ligar nessas questões interpessoais, né? Aí eu acabei trabalhando em vários segmentos, fiz a faculdade de administração de empresas, depois eu fiz também pós-graduação em administração, e eu escolhi administração porque é uma questão eclética, né? Você pode trabalhar com vários segmentos, você não precisa ali montar numa linha de raciocínio pro resto da vida, né? Perfeito. E no mercado imobiliário, o Akram, o que me chamou a atenção, porque inicialmente eu comecei a trabalhar de corretor de imóveis, né? Eu trabalhei aí mais de 10 anos como corretor tradicional, né? E o que me levou para esse mercado imobiliário foi aquela possibilidade de trabalhar com meritocracia. Perfeito. Porque apesar de eu ser administrador de empresas e assim a nossa criação na época que a gente estudava era assim, vamos estudar, vamos entrar numa empresa grande, de preferência uma multinacional, onde tem um plano de carreira e tal. Só que para a gente seguir essa linha de raciocínio tem tantas variáveis que impactuam ali para você tentar ir escalonando, né? E que não dependem apenas de você. Né? Tem aquela questão da politicagem, tem a questão ali do QI, né? Do quem indica, né? Tem a questão do ciúme, da inveja. E aí eu falei assim, eu não vou galgar esse caminho não, eu vou tentar fazer alguma coisa que eu faça um esforço e que eu seja remunerado por isso. Que dependa única e exclusivamente de mim, não de terceiros. Perfeito. Perfeitamente. E aí eu comecei a trabalhar aqui em Ribeirão como corretor de imóveis. E uma outra coisa que me chamou mais a atenção ainda, Acra, era o nível baixo de serviço que os profissionais entregavam, né? Eu me lembro ali num salão de corretores que a gente tinha a possibilidade de escutar alguém conversando, alguém falando, alguém raciocinando, e aquilo eu falava, nossa, não é possível. Eu vi uma menina falando assim para o cliente,
Não, é porque, olha, é complicado, viu? Porque não sei, falei, não, complicado, não, você que vai complicar o negócio. E aí a gente, e logo no primeiro ano, Acra, assim, né, que eu comecei a atuar como corretor de imóveis, Muito bom. eu tive já um resultado excelente, eu já estava nos top 3 ali de, vamos dizer, de 100 corretores. Aí eu falei, nossa, gente, olha que oportunidade que esse mercado oferece a quem tem uma linha de desenvolvimento, né? Se a gente estudar, se a gente se capacitar e, logicamente, fazer aquilo que a gente está aprendendo, isso é uma oportunidade muito grande devido ao nível horroroso. Logicamente, tem profissionais muito bons, né, Acra, no mercado imobiliário, mas a grande maioria, meu caro, socorro. Mas a gente tem que chegar a isso como oportunidade, né? E os caras estão todos esperando algo mágico, uma fórmula milagrosa, uma tecnologia disruptiva, algo que vai fazer aquele sucesso estrondoso, que vai fazer o trabalho por você. E o Paulinho de Vilhena, que está nos dando aí a honra, o prestígio de estar conosco na live, esse cara aqui nos ensina tanto, que a gente aprende tanto. Sensacional, né? Paulo de Vilhena. Que é o cara que eu falo sempre. Então, aliás, estão as duas pessoas que eu falo sempre, que existe um antes e um depois da Remax, né? É a Mônica Silva e o Paulo de Vilhena, e ambos estão nos dando aí o privilégio de estar conosco nessa live. Nossa, a Mônica Silva, ela é certeira, ela acerta aqui, ó, no meio da testa e derruba. Você entende tudo que fala, didática. A transmissão. Quem ainda não teve a oportunidade de escutar, de fazer os cursos da Mônica Silva, não pode passar sem fazer. Tem que o mais rápido possível tentar escutar. O Paulo de Vilhena, a mesma coisa. Não, e ambos têm cursos e estão disponíveis neste momento via internet, ou seja, não há desculpa, é só contactá-los, contratar o curso, fazer o curso e aplicar, né? O Paulinho fala uma coisa sensacional, que ele fala... O Paulinho vem lá no Mindset, o Paulo é fera, né, cara? Tem um livro dele, até peguei aqui, que é do Tom, tem que devolver pro Tom, que é... não sei onde é que tá por ali, que é o Segredo do Fechamento das Vendas, que é um espetáculo, é puro Mindset, né? É o que tem por trás da mente dos grandes vencedores, dos grandes vendedores. E ele fala da fórmula do sucesso. E a fórmula do sucesso são práticas simples, repetidas diariamente, de forma disciplinada, e que vão levar aos grandes resultados. Ou seja, não há mágica, há consistência. Né? Então... Isso. É isso aí. E a gente, né, combinou aí da gente falar um pouquinho sobre essa questão de resiliência, que eu acho que é um pouquinho da nossa base para a gente poder construir outras coisas em cima, né? Porque se a gente não tem uma base forte, a gente vai balançar ou até cair, né? E assim, eu queria compartilhar um pouquinho umas questões aí, porque comigo não tem segredo, sabe? Eu conto minhas experiências, se alguém puder aproveitar para somar, né? Assim, ou seja, os meus tombos servirem como exemplo de todo mundo, a gente está aqui para isso. A gente é uma grande comunidade de ajuda, principalmente hoje em dia, com essa questão da Remax, que isso aí está dentro dos princípios da nossa companhia, né, meu caro? Então, assim, nessa minha trajetória de corretor tradicional, né, apesar de eu ter tido muitos resultados, ali que nós vivemos o chamado boom imobiliário, né, vendíamos demais e tal, só que depois o cenário começou a mudar e os resultados começaram a embicar para baixo, né? E olha, eu comecei literalmente... Tem um comentário, desculpa, do Uberdan Santos Lopes. Irmão, a gente não é concorrente. Nós somos parceiros. Não existe concorrência no mercado imobiliário. Existe parceria. Bota isso na tua cabeça. Menos da metade dos negócios são feitos através de todos os corretores imobiliários. Mais da metade dos negócios são feitos sem nenhum corretor imobiliário. Ou seja, até começa com a gente e os caras vão fazer sozinho. Então não faz sentido a gente disputar metade do mercado se tem a outra metade lá que não vê valor no nosso trabalho. Então quanto mais nós nos enxergarmos e nos dermos as mãos como parceiros, mais nós vamos gerar valor para as pessoas e mais elas vão vir fazer negócio com qualquer um de nós. Então, só para te deixar isso claro. Perfeitamente. Assim como esse comentário do Dan, ele comentou aí, ingenuinamente, porque todo mundo se enxerga como concorrente. Claro. Dan, ele colocou, eu lhe convido a tomar gosto, a conhecer um pouquinho mais sobre a nossa filosofia,
para você ver o potencial que isso tem na transformação das nossas vidas, assim como transformou a minha e de milhares de pessoas que a gente conhece, irmão. né? Então, Acre, eu comecei a quebrar no mercado tradicional, passei a ter um resultado horroroso, né? E acabou acontecendo aquela roda que o David Liniger fala, né? Que o corretor que tem resultado, ele vai querer abrir imobiliária dele. Só que eu abri a minha imobiliária numa aposta, né? De sobrevivência, né? Tipo assim, eu vou tentar, porra, vamos lá. Aí eu e o Caíto fechamos de abrir uma imobiliária, não tínhamos ainda fechado com a Remax, né? E logo, assim, eu utilizei os últimos recursos que eu tinha e também o que eu não tinha para tentar botar essa imobiliária para funcionar, né? E ainda recebemos a visita ali na época do Edinaldo e do Hernani, e que eu sou eternamente grato a esses dois. Verdade. Porque eles foram o veículo que nos inseriram aí no contexto da Remax, né? Ainda tinha que negócio de franquia, né? Mais investimento, aquela coisa, e nós assumimos eu dei uma alavancada, eu usei todos os recursos que eu tinha de crédito, de banco, 2 contas especiais, 4 cartões de crédito e um empréstimo pessoal. Eu estourei tudo, Akram. Tudo. Porque acabamos perdendo o time, a loja não estava pronta, eu já estava sem dinheiro e tal, não sei o quê. Em um determinado momento que eu via que não ia dar mais para pagar a próxima fatura dos cartões, nós zeramos eles no supermercado, estocamos 3 meses de compra aqui para casa, né? E tal. E nessa situação, eu me lembro bem que a Fernanda, minha mulher, preocupada. Hernani na área aí, ó. Grande abraço, Hernani. Hernani Assis, meu irmão. Acabei de falar de você, meu irmão. Obrigado Sem por palavras. tudo, viu? Beijo no coração. Nós vamos fazer um trabalho tão grande nessa empresa que é para comprar o passe dele de volta para ele vir de novo para nossa companhia. A liderança dele ele não consegue se desligar 100%. Não. O coração dele tem parte nossa. Isso aí é com visível. Certeza. E tá no coração dele, isso que é o melhor. É verdade. E aí, Acre, a Fernanda, minha mulher, preocupada, nossa, e as contas? Porque nós paramos de pagar tudo, escola de criança, condomínio, tudo que tinha boleto, esquece, né? Aí que eu quero chegar. A questão da resiliência mora aí nesse ponto. Eu cheguei para a Fernanda e falei assim, amor, o negócio é o seguinte, nós estamos iniciando uma empresa do zero agora, né? Nós estamos devendo? Sim, mas nós vamos dever muito mais. Porque a empresa, ela não começa a performar da noite para o dia, né? Zero corretor, você imagina, né? Só que nós não podemos deixar essas preocupações tirarem a nossa energia. Perfeito. Nós vamos ter que acordar de segunda a segunda animados, com sangue nos olhos, porque só há uma maneira da gente reverter isso aí, e isso aí é através do trabalho. E se a gente deixar essa baixa, essas influências das preocupações dos nossos problemas nos influenciarem, a nossa energia vai cair, a gente vai parar em depressão numa cama. E aí é que a gente se afunda mais ainda. Perfeito. Então, a gente vestiu esse espírito que eu chamo de blindagem mental, ou seja, a gente não deixar os fatores, sejam eles quais forem, derrubarem a nossa energia. Perfeito. E assim nós fizemos, Acre. Acordamos de segunda a segunda, animados para trabalhar sempre, tentando montar equipe, tentando ajudar as outras pessoas. E graças a Deus, aconteceu assim, ó. A dívida foi aumentando. Só que o trabalho começou a fazer assim, ó. Exato. E aí é exponencial. E depois de 1 ano e meio, porque eu passei a dever 300 mil reais na praça, com esses estouros aí. Só que depois de 1 ano e meio, nós navegamos os últimos metros do Mar Vermelho e entramos no Oceano Atlântico, aquele azul gostoso. Então, se não fosse essa força da resiliência, se não fosse essa questão de proteger a nossa mente, porque problemas tem todo dia, toda hora. Todo mundo tem, exato. Se você deixar isso impactar no seu ânimo, nos seus valores. É a história do copo, né? É do copo meio cheio ou meio vazio.
né? Enfim, então... E a gente vê, é isso que a gente precisa, Akram, tentar instalar nas pessoas, cara. E assim, nós estamos num momento aí que não vamos ficar falando do que é, do que dá para fazer, porque faz um mês que nós estamos falando que tá diferente, precisamos de adaptar, acho que já deu tempo de todo mundo adaptar. Todo mundo adaptou. Agora a gente... Perfeito, e o diferente já é. Né? E vai continuar sendo, porque o normal agora não existe mais normal antigo, o status quo mudou. Vai vir um outro novo normal que ainda ninguém sabe qual é, né? Mas será diferente. Então quem ainda não tomou atitudes de sair fazendo, de sair trabalhando, adaptado, é porque ainda tem alguma coisa segurando ali, que para mim isso aí é mais uma questão da própria mente, né? E as influências externas, do que qualquer coisa. Então, eu queria, assim, inicialmente, conversar com as pessoas que nos ouvem sobre como não deixar as coisas que influenciam a nossa mente derrubar a gente, né? Perfeito. Então, assim, o primeiro ponto que assim, foi uma questão que a gente acaba entendendo isso, né? É assim, muitas vezes a grande maioria das pessoas, o Akram, não sabem quem elas são, quão grandiosas são as pessoas, quão grandiosos nós somos. O Akram, a gente faz parte de uma coisa, cara, que a gente autodenomina infinito. A gente está dentro desse universo aqui que todo mundo que existiu até então não teve a capacidade de explicar o começo, o meio, nem o fim. É tão grande que na nossa existência ainda não deu para entender. Perfeito. Aí, e essa força do universo, essa questão de Deus, né? Essa questão daquela força máxima, cara, nós temos isso. Eu tenho, você tem, todo mundo que está assistindo aqui tem um pedaço dessa parcela. Essa coisa enorme e gigante que a gente vangloria, que a gente chama de força grande, de Deus, de qualquer coisa que a gente chama, está dentro da gente. Então, primeiro ponto, entender quem nós somos e o tamanho disso tudo que nós somos. Infinito. Sim. Ou seja, um tamanho que nós não conseguimos mensurar. Agora eu te pergunto, como é que um fato isolado, um acontecimento passageiro, pode impactar no tamanho nosso desse infinito? Perfeito, concordo. Então, a gente tem que sacar esse escudo. A capacidade humana é absurda, né? A gente não está nem sei lá, os estudiosos que a gente não chegou nem a 7, 8%, se eu não me engano. O Paulo de Vilhena pode dizer perfeitamente o número, que ele deve saber melhor do que eu. Mas assim, a gente tem tudo pela frente, temos um mar de oportunidade, temos a capacidade dentro de nós. A gente só tem que fazer uma coisa. A gente falou ontem nessa live, aliás, na live com o Samuel. Precisamos tomar a decisão. Tomar a decisão. Né? Que nós seremos vencedores. E o combustível disso é o nosso propósito, é aquilo que nos dirige, é o nosso sonho, é a nossa segurança, é da nossa família, algo que te faça acordar e trabalhar com verdade, com tesão, com força. E se você tiver isso... Ô, Akram, eu tive uma situação bem didática, onde eu aprendi que isso aí é totalmente ligado à decisão, e eu vou te explicar aqui como é que foi essa lição que eu tive também. Em um determinado momento aí da vida, minha mãe me ligou, chegou e falou assim, ó, puta, Danilo, seu pai tá meio assim para te ligar, mas nós não temos um arroz hoje para comer no almoço. Ou seja, uma situação que não tem o que comer. Aí minha mãe chega e me liga, né? Eu falei, não, mãe, pera aí, calma que a gente vai dar um jeito que, né? Isso aí vocês vão almoçar. Aí eu arrumei uma marmita lá para eles, levei lá, ou seja, era uma fase a qual eles estavam vivendo muito difícil, tá? E eu me lembrei, quando a gente era moleque ali também, que um pai de um amigo meu, pai do Guto, ele infartou
porque ele deveu umas contas aí no banco, ele não estava conseguindo pagar, ele estava com um problema financeiro ali e ele infartou, ele morreu, né? Nossa. E aquele drama, aquela coisa, enterro, tal, aquela família triste, tal. Quando a minha mãe me disse essa questão, né, que eles estavam numa situação aí também muito ruim, o meu pai não parava de ver os filmes dele, não parava de ler os livros dele, contava piada, cagava de rir, pulava de ponta na piscina, brincava com os netos. Aí eu ficava olhando aquilo ali, Acre, falando, ô rapaz, que exemplo. Esse negócio, o pai do Guto teve problema, morreu. O meu pai tá com um problema e tá vendendo uma alegria. Eu vou querer ser igual ao meu pai. Perfeito. Aí que mora a escolha, a decisão. Sim. Eu decidi ser igual ao meu pai, ao invés de ser igual ao pai do meu amigo. Sensacional. Ontem, antes de ontem, né, o nosso CEO da companhia, o Adam Contos, falou perfeitamente sobre isso na nossa reunião dos líderes mundiais da Remax. Aí tinha centenas de pessoas lá. E o que ele falou? Você não é o acontecimento, você é o que você faz desse acontecimento, né? Ele deu até aquela regra, uma fórmula. O acontecimento mais a resposta de como você age é igual ao resultado que você terá. Então, o que ele deixou para nós é, nos próximos 60 a 90 dias, você quer dizer, ainda bem que eu fiz algo, ou você vai se lamentar e dizer, poxa, eu deveria ter feito algo? Acho que isso é uma reflexão que nós devemos fazer e tomar decisão e atitude hoje, exato. Isso, temos que tomar a decisão e agir, né? Porque tem a decisão de você pegar um caminho e depois tem a atitude de você correr atrás desse caminho também, isso, né? A Lê está colocando aqui, ó, pensamento é energia. Pensamento ativo é energia ativa. Pensamento concentrado é energia concentrada. Pensamento concentrado com propósito definido se converte em um grande poder. Exato. E ali é um grande exemplo disso. Isso está no livro do Tarv Hacker, que ele fala que o pensamento gera um sentimento que leva à ação que produz o resultado. Então, alimenta-se de pensamentos positivos, alimenta de notícias positivas, alimenta de exemplos positivos, como você alimentou do exemplo do seu pai. Porque isso fez você sentir e agir dessa forma e estão aí os teus resultados. Então, parabéns para o teu pai, cara, parabéns para você. Sensacional. Não, sensacional. E assim, a gente precisa de ficar antenado nessas questões que a vida nos provoca para ter o ensinamento, né? Perfeito. Porque situações ruins, né? A gente é muito tendencioso a também reclamar, ficar na depressão. Mas, cara, aprende a lição que você está tendo naquele momento e saia mais forte para o campo, né? Não tem então, muleta. Eu acho que assim, se a gente tem esse mindset, ou seja, de tudo que eu apanho, eu fico mais forte, né? Até a gente estava falando ali a gente fez uma reunião a semana passada com a família Reduí, né? Com os corretores. E eu coloquei aquela situação assim, né? Para exemplificar sobre a resiliência. Vamos dizer que a gente está apanhando, sabe? Tem alguém chegando e batendo na gente. Batendo. Né? Quando a gente está apanhando, a gente tem que tentar ser assim, ó, bate mais que tá pouco. Pode bater. Você vai bater tanto que você vai perder, porque você vai cansar de bater. E eu vou sair daqui, eu vou dar risada que você vai estar no chão cansado de tanto me bater. Então, assim, pode bater, filho. Pode bater que aqui é aroeira, que é bambu em inverno, mas não quebra. E vai sair mais assim, fortalecido, né? Cara, e a pessoa vai cansar, ou a situação vai cansar e você vai se sobrepor sobre isso. É isso. Ontem o Thiago falou, deu o exemplo do navio, né? Que o navio só afunda quando a gente permite que a água entre dentro dele. Porque enquanto a água não entrar, ele não afunda. E o que faz o navio flutuar? É justamente a pressão, né, da água, do peso da massa de água que ele desloca, faz a pressão inversa que faz ele para cima. O que eu quero dizer? A pressão externa, quanto mais pressão externa fizer, mais nos coloca para cima. Basta você estar com esse mindset, né? Então, acho que é exatamente isso. E essa lição do apanhar, assim, entrando numa de storytelling, foi uma vivência minha também.
quando a gente também era adolescente, causava demais. A gente estava lá na Bahia, na região do Keller, lá em Porto Seguro. A gente estava trabalhando na praia, vendendo salada de fruta com sorvete. E moleque adolescente se acha, né? A gente acabou causando tanto que a delegada nos chamou para uma conversa séria lá, na delegacia. Sério. Só imagino. E nessa noite, os policiais foram lá na praia para pegar a gente, para dar um presta atenção. O policial, eu tinha um cabelinho meio comprido, assim, Acre. O cara, só quando você pega assim no cabelo, assim, ó. O cara pegou no meu cabelo. O cara que me pegou chamava Capa Preta. Era um negão, velho, 4x4, de largura e de altura. Quase do seu tamanho, assim. Não, meu irmão, 3 vezes, Danilinho. Aí o Capa Preta começou a me dar murro nas costas. Pá, cara, você acredita que eu apanhei pensando isso aí? Bate mais, velho. Bate mais, essa porra tá fraco. E meu amigo que tava apanhando do lado, o Tony falava assim, ai, vou chamar meu advogado, ai. Começou a... Então, cara, resiliência é isso aí, é a hora que você tá apanhando, você fala assim, ó, bate mais que tá fraco, meu irmão. Porque aí, parece que te vem uma força de Deus, parece que vem uma capa protetora, que você aguenta, você não perde água, meu irmão. Cara, e assim, você não perde água. Liderança é exemplo. E você é um baita exemplo. E eu conversando com essa que acabou de dar essa risadinha aí, ó, Glauci Dornelas, ontem, que foi uma indicação sua de alguém que está tendo sucesso devido ao comprometimento que tem, né? Tá conseguindo se destacar muito bem na zona de posicionamento dela, apesar dela mesma falar que trabalha com ticket médio ainda não tão alto. Mas eu tô acompanhando o trabalho dela no Instagram, tá sensacional, os outdoor que ela fala das farmácias que estão vindo no bairro, da padaria nova, etc. E eu bati um papo com ela e ela me contou a história dela. E a gente vai falar sobre isso, né, Glaucio? No próximo sábado, no dia 25, às 18h18, a gente vai fazer essa live, porque a gente não vai fazer de manhã, porque tem a maratona de live do Peixoto, então a gente quer também absorver o conteúdo e não dividir a galera, então a gente passou para tarde. E a história dela é fantástica, uma história de resiliência, de superação, de comprometimento. E eu tenho certeza que ela se espelha muito, porque ela me falou, em ti, em você. Alô, cortou aqui um pouco, Acre. Cortou, mas já voltou. Voltou. Pois é, porque ali na Rede UI, cara, a gente tem muito essa questão de ver essa parte humana, tanto do desenvolvimento dos agentes, né, em como eles estão conseguindo lidar com as adversidades, aquilo imposto pelos clientes e pelas situações, quanto a relação deles com essas situações. Já começa pelo nome da empresa, né? Rede UI. A rede UI. É nossa rede, né? Então a gente tem muito essa levada lá, Acre. Eu entendo que quando a gente foi a campo, vamos dizer, o corretor chegou e foi a campo. Foi atender cliente, foi fazer negociação, foi captar, ou seja, foi trabalhar, tá? O corretor volta. Aí ele volta, ele relata ali como é que ele falou, o que ele disse, o que o cliente disse, e a gente vai limpando ali as questões de como que a gente fala, como que a gente coloca, para a gente tá bem afinado com o propósito, com aquilo que o cliente quer, né? E o que eu sinto, né, Acre? Nós, seres humanos, a gente tem diferentes níveis de paciência, de tolerância, né? De adaptabilidade, de entendimento das relações. E na maioria das vezes que a gente não consegue transpor isso, a gente fracassa, né? Então, assim, lá na Rede UI, a gente coleciona situações que, assim, o corretor vai dar a rodada, vem, compartilha, aí a gente vai... Aí uma hora o corretor chega e fala assim, ó, eu não aguento mais, nossa, esse cara, não sei o que, papapá. Aí fala, opa,
Toda vez que você se pegar reclamando de alguém ou de alguma coisa, sabe qual é a frase que está estampada? A verdadeira frase a ser dita nesse momento? Eu fui incapaz de transpor esse obstáculo e eu perdi. Não é culpa do cara ou da situação, é a gente que não teve a habilidade suficiente para transpor isso. Aí que vem uma questão também de, vamos chamar de técnica. Porque, cara, quando você está ali com situações adversas... Olha o comentário do Fabinho aí, que está tendo um resultado extraordinário, né? Parabéns, Fabinho, pelos seus resultados. Olha o que ele fala aí, ó. Aguardo o Fabinho. Quer dizer, já estamos vendo aí, puta menino sensível. Então, assim, quem tem sensibilidade de relacionamento... E o Caíto também, consegue avançar. Eu me lembro uma situação que um de nossos corretores estava vivendo, né? O vendedor difícil e o comprador difícil. É difícil dos dois lados, né? Aí estava numa negociação, o vendedor chega e fala assim, mas também não vou vender mais. Aí o corretor chegou até meio que brigou com o vendedor, né? Aí o corretor veio depois conversar comigo e falou, não, calma, peraí que eu vou tentar dar uma recuperada nesse vendedor. Aí a gente vem com aquela questão de tentar ser cirúrgico na ideia da pessoa, de falar aquilo que faz sentido para ela, enfim, recuperei ali o vendedor, continuou a negociação. Essa foi a negociação que teve umas 8, 9 rodadas, vai. Mas assim, uma hora o corretor chegou para mim e falou assim, ó, Danilo, esse comprador também, viu, vou te falar, ó, eu tô achando que ele não tem o merecimento disso daí, não. Ele não merece comprar esse apartamento, ele é um FDP mesmo, e tal, que não sei o que e tal, né? Aí eu cheguei pro corretor e falei assim, ó, olha, o negócio é o seguinte, você tá lavando as mãos? Você vai entregar? Não vai mais avançar? Tô lavando as mãos. Tá, tudo bem. Eu vou tentar dar uma recuperada nesse negócio, tá? Eu vou tentar dar uma recuperada nesse negócio. Se eu recuperar, você não faz parte da comissão, correto? Não, mas aí o quê? Tá desistindo ou não tá, pô? Boa. Né? Tá desistindo ou não tá? Porque você quer desistir e ainda ficar na comissão? Né? Aí vem a lição, né? Você está largando a pipa com linha no carretel. Não dá, calma, dá um tempo. Tenta entender o que você pode fazer que você ainda não fez para recuperar esse negócio. Não joga a toalha agora não desiste. Resiliência, vamos lá. E a gente não está acostumado também, Akram, a dar um tempo para nós mesmos. Por exemplo, às vezes a gente vai atacando, se cansando, se irritando. A gente precisa de dar uma pausa, dar descarga na mente, esvaziar, zerar o conteúdo. Tem um cara que fala isso. Interiorizar. Né? O Brian Buffini, né, um grande coach americano, ele fala muito sobre isso. Ele fala, na sua agenda, coloque ali, ele chama de wiggle room. Wiggle room room é sala, é espaço. Coloque um espaço de não fazer nada. Um espaço de não fazer nada. Não é eagle de águia. É wiggle, com W. O eagle, tá. É, o wiggle. Ele falou assim, coloca um espaço para não fazer nada. O ócio criativo. Ele falou, cara, atravessa a rua, vai lá olhar a paisagem, vai jogar um videogame, vai... qualquer coisa, menos aquilo. Tira a tua mente daquilo, completamente esvazia, para você depois poder voltar para a situação, sabe, desestressado, aliviado, né? E olhar com outros olhos. O próprio Peixoto fala... E fala muito bem aqui no livro dele. Aliás, quem não leu esse livro, eu recomendo. Tem que ler. Sobre resiliência, sobre dar a volta por cima, cara, recomendo demais. E ele fala, né, que é até uma frase do Renato Teixeira, saia, veja o negócio de cima, né, de um helicóptero, né? Ou seja, veja com outro ponto de vista. Então, o que funciona nessa vida, tudo que funciona nessa vida precisa de um tempo. Por exemplo, você não consegue andar com o carro direto sem abastecer. Se você está cortando uma grama de jardim com aquelas maquininhas lá,
né, que todo mundo faz em casa, se você ficar muito tempo rodando ela, ela vai queimar, ela não vai dar Exato. certo. A gente é a mesma coisa. A Aí, gente grande é Bruno, grande Kaká exatamente... na área aí, ó. Abraço pros dois aí. Beijão no coração dessa dupla maravilhosa. Feras. Então, cara, a gente também não pode se esgotar ao extremo até a gente quebrar. E aí que vem também esse espírito de grupo, né? De a gente se juntar. Por quê? Porque às vezes uma pessoa tem uma capacidade X. Quando ela se junta com outra, ela soma outra capacidade. E aí eles vão derrubando as questões. Eu costumo dizer lá na Rede Mi que a gente, assim, né? Você já viu as hienas caçando, o Acra? Você já viu as hienas caçando? Cara, já. É sensacional. Uma hiena não consegue nem morder a canela do búfalo. Nada, sozinho. Na hora que junta 15, meu irmão, derruba o búfalo enorme, todo mundo se alimenta. Então, e outra, é aí ela que sabe entra. esperar a hora certa de atacar. Ela cansa o adversário, as hienas, o leão não consegue lidar com a hiena. Não. Né? Enquanto tem uma querendo morder a boca do leão, tem outra lá atrás, já vindo no rabo. Cara, o leão vai exaustivamente, ele deita no chão e fala, agora você é a janta de vocês. Né? Então, eu acho que a gente tem que ter, nesse espírito de grupo, né? É mais ou menos assim. E aonde a gente está hoje, essa nossa corporação, né, o Acra, que isso daí faz parte dos nossos valores e nosso princípio, essa questão da ajuda, da força do grupo. Cara, isso é sensacional. Nos dá aquela questão do pertencimento, né? Da gente pertencer a uma coisa maior, uma coisa que tem sentido, que tem propósito. Esse livro também é muito bom, do Edgar Ueda. Ele fala da técnica do Kintsugi. Kintsugi é uma técnica milenar japonesa que fala assim, um objeto depois que ele quebra, tá vendo que ele está quebrado, está fragmentado? Certo. Depois que ele quebra, ele se fortalece, porque eles fazem essa ligação com ouro. Ó. Eles juntam as peças com ouro. E depois ele se torna mais valioso, por quê? Porque ele é único. Porque todo aquele aprendizado que ele teve ao quebrar, tornou ele mais forte e tornou ele único. Entendeu? Então esse livro aqui é fenomenal, esse livro aqui. Que sensacional. Então assim, a gente tem que se ajudar ali no complemento das habilidades e tentar treinar os nossos corretores, principalmente, né, Acra, com essa história de lidar com pessoas, meu amigo. Eu falo lá que o nosso negócio, ele não é de metro quadrado, é de metro cúbico. Perfeito. Metro cúbico é volume, né? Aí volume de quê? Volume da percepção dos clientes de quem nós somos. Né? Perfeito. A gente tem que encher o coração e as mentes dos nossos clientes e eles terem a certeza que a gente só está ali para fazer com que ele alcance o objetivo dele da melhor maneira possível. Com certeza. Né? Se ele não percebe isso, cara, tchau para você. Então, olha, nós não mexemos com metro quadrado. Nosso negócio é metro cúbico e com consequência de metro quadrado. E isso vale para a tua imobiliária. Quantos metros cúbicos tem a tua agência? O que você oferece para o seu agente? Né? O que você dá de serviço, de apoio, de suporte, de mentoria, né? de força, de todos os tipos? Né? Eu acho que isso tem que ficar muito claro para quem é broker, para quem está entrando agora na família Remax, que você deixou de ter uma imobiliária, que você não é mais, você não atua no segmento imobiliário. Aliás, o Paulo de Vilhena, quando eu entrei na Remax, que me virou a chave, ele falou para mim e para mais 100 brokers que estavam lá na época, ele falou assim, quem aqui comprou uma franquia imobiliária? E todo mundo ergueu a mão. E ele falou assim, Hernani, coloca uma mesinha ali no canto da sala, porque esses cavalheiros, ao sair, eles vão assinar o distrato, porque eles não entenderam nada que estão a fazer aqui. Daí todo mundo se olhou, estranho, ele falou assim, os senhores compraram uma franquia de gestão de pessoas. A Remax não é uma franquia imobiliária. A Remax é uma franquia de gestão de pessoas. Os senhores compraram uma franquia de recrutamento, treinamento, desenvolvimento de agentes imobiliários, de corretores imobiliários. O negócio imobiliário é o negócio dos seus corretores, não é mais o seu negócio. Cara, quem não entender isso não vai ter sucesso no mercado imobiliário. Porque vai ter aquela rotatividade, vai ter tudo aquelas dores pelas quais a Remax foi criada, né, Danilo?
E a maior queixa do mercado imobiliário é a falta de feedback, a falta de retorno, a falta de atenção. Aí vem a gente com isso dentro do nosso DNA, aí que vem a grande oportunidade que nós temos na mão hoje em dia. Esse Isso. Brasil imenso do jeito que é, e a gente instalando esse conceito, cara, não dá para ter outro caminho. Não. E isso gera um tesão, um propósito tão grande que, né, que faz a gente, né, É isso fazer aí. tatuagem. É isso aí. É isso aí. Porque, meu, a gente quer fazer isso o resto da vida, ajudar as pessoas, né, a chegarem nos seus objetivos. Isso Exatamente. sempre vai ter espaço. Isso não vai ter máquina que supre, cara. Nunca, jamais. Cara, não vai. Jamais. Agora com a questão da que a gente não pode, né, conviver socialmente, não sei se você percebeu, na hora que você liga pra alguém, pô, o cara quer falar pra caramba, bicho. É, Ele né? As vai pessoas tempo que não estão fala com ninguém. carentes, verdade. O Falou ser tudo. humano, a essência do ser humano, pra mudar isso daí, cara, isso aí é coisas que o É homem ancestral, muda, né? coisa que os homens mudam, pode ser passageiro. Coisa que veio do projeto More, né? Da existência. É verdade. Cara, tem coisa que é muito difícil mudar. E uma coisa que é difícil mudar é esse calor humano, esse fazer sentido para alguém. Não, se Isso aí importar não por dá para alguém. Eu me se importar importo, por eu me alguém. importo pelo senhor, pela senhora, pela venda do seu imóvel. Eu sei quanto é importante essa decisão, eu sei quanto é delicada essa decisão de vender o seu imóvel. Porque geralmente a venda ou a compra de um imóvel, eu sempre falo isso, ela está em fases de alta ou de baixa da nossa vida. Você toma por dor ou por amor, né? Quando o cara ganha Isso. dinheiro ou quando ele perde o dinheiro. Quando ele está se mudando de trabalho, por exemplo. Quando nasce alguém ou quando ele perde alguém. Quando ele casa ou quando ele divorcia. Ou seja, então o cara já está vivendo num momento delicado da fase da vida dele, muito estressante por vários outros fatores externos. E você, ao lidar com essa pessoa, você tem que ser alguém que vai abraçar, né? Que vai dizer, não, não se preocupe, estou aqui e vou te ajudar, né? E esquece o dinheiro, esquece o resultado. O Ariel falou hoje, foca no processo e esquece o Isso. resultado, né? Então, Que aí o resultado é consequência, né, cara? óbvio, exato. É consequência, porque essa lei que funciona no universo perfeitamente, que é o dar e receber, né? Entrega que você tem. Aliás, tudo que você entrega, você tem de volta. Então, Tem, escolha muito bem o que você vai entregar, que a coisa, né, volta para você nessa lei perfeita que funciona desde que eu me conheço por gente, vem lá da criação exato. do ser humano, né? Eu assisti ontem uma entrevista do Sebastián Sosa, né, o presidente da Remax Argentina e Uruguai, no TED, Certo. sabe aquele TED que o pessoal faz aquelas palestras, né, para empreendedores? Sei, sei. Ele fez uma lá, até coloquei no grupo dos regionais hoje de manhã, assiste lá depois. Uhum. E ele fala Tá. exatamente sobre a história da Remax Argentina, quando ele morava lá nos Estados Unidos ainda, conheceu a DOT, né, tinha um sonho de voltar para os Estados Unidos, para a Argentina e trazer o modelo da Remax que ele tinha aprendido lá, mas num país que estava em crise, que o mercado não era organizado, que as pessoas não conheciam a marca. E ele entrou em crise financeira, porque ele demorou anos até o negócio dar certo. Ele começou em 2004 e o negócio dele foi dar certo lá para 2009. Então ele ficou 5 anos patinando, mas nunca, sempre acreditou, nunca teve uma resiliência absurda. E ele falou assim: o que nós vamos fazer? A gente vai dar, a gente vai entregar, a gente vai se doar pelas pessoas. E cada um dos agentes que estava ali, cada um dos franqueados que estavam ali, percebiam o quão genuíno era essa entrega, essa doação dele da DOT. E isso foi multiplicando, e as próprias pessoas iam chamando mais pessoas, porque falam, cara, vem trabalhar aqui, porque aqui é uma delícia trabalhar aqui. Tem ambiente legal, as pessoas se ajudam, né? Você é o dono da sua própria carreira, enfim. E hoje eles estão com mais de 4 mil agentes associados, a marca líder na Argentina. Então, assistam a história dele, se inspirem, né? E não importa se você hoje está corretor ou se você é broker, pense que se eu sou corretor, eu tenho que ajudar o meu cliente. Se eu sou broker, eu tenho que ajudar o meu corretor. Se eu sou regional, eu tenho que ajudar o meu franqueado, né? E essa sinergia é perfeita, né, cara? Eu acho que é uma lição para a vida, assim.
Perfeito, eu acho que a gente acaba complicando muito, né, Aka, assim, achando que as grandes soluções, elas têm que vir de Harvard, Stanford, Não. XPTO, cara, mas não é, bicho, não é, é uma coisa muito básica. Eu me lembro numa uma situação que Grande um Remo, ó. corretor, Grande abraço pro Remo, olha aí, lá, nosso mentor Remo, aí também, também nosso faz um professor. trabalho fantástico aí, o Remo, Um nossa, líder esse se nato, entrega também, muito. isso, nossa, E um ser humano parabéns, irmão. fantástico. É. Uma vez, Akram, nessa questão assim que a gente acha que o pulo do gato está assim, muito distante e só pelos QIs mais elevados, uma vez chegou um corretor, chegou para mim e falou assim, ó Danilo, tive uma ideia, estou fazer isso, fazer aquilo, eu, ai, socorro, meu Deus, e ele vinha já assim há um determinado tempo sem resultado, né? Uhum. E assim, aí eu escutei que ele falou, falei assim, ó, meu amigo, sabe qual que é um dos nossos grandes problemas? A nossa inteligência. A gente é inteligente demais. Você é um cara aí, ó, graduado, pós-graduado, com diplomas e tudo mais, né, cara? Mas não é aí que é o diferencial pro nosso mercado. Aí eu cheguei Não. e disse para ele, eu falei assim, ó, se você sair daqui agora, for na sua zona de posicionamento que você escolheu, e você tocar a campainha de uma casa, e a hora que atender alguém você vai dizer, olá, eu sou fulano de tal, eu gostaria de saber se a senhora pensa em vender o seu imóvel, ou se a senhora conhece alguém que tem essa necessidade, que eu estou pronto para ajudar. Aí você sai dessa casa, você atravessa a rua, faz a outra, e assim sucessivamente você vai andando na quadra, né? Você vai ver que a sua vida vai mudar. E sabe quem é que tem essa habilidade muito desenvolvida? Quem? Os mendigos. Eles tocam as campanhas, só muda a pergunta. Ele fala assim, não tem comida, não tem um pão duro, não tem um trem para dar. Então, veja só, Acra, a simplicidade do nosso negócio. A Sendo gente que pode você vai lá para basear. oferecer, você não está indo nem pedir para dar, você está pedindo para você oferecer, que você vai oferecer ajuda, né? Mas muitas vezes aquelas nossas ideias, quando a gente não vai agindo, né? A gente não sai para agir no simples, né? A gente começa a tentar ser muito criativo, ser muito tal, e a gente esquece de fazer o básico bem feito, né? É Igual o Paulo de isso, Vilhena fala demais, é isso. e com constância, porque se a gente fizer o básico bem feito, com constância, a gente muda a nossa vida, mas temos que ter a atitude para fazer isso aí, né? Esse negócio é tão simples que as pessoas não acreditam que fazendo isso dá resultado. Daí elas querem inventar Você tá algo vendo? mega, hiper, super mirabolante, né? Então, assim, Aí que vem a nossa mente perdendo para a gente mesmo, né? isso. Amanhã à tarde também, às 18 horas, se eu não me engano, eu vou ter a live com o Rick Carro. E o Rick, se Certo. você entrar no Instagram dele agora, você vai ver um vídeo que ele colocou ontem que fala assim, o sucesso ele é construído lentamente. E o fracasso também é construído lentamente, porque são as suas ações diárias. Se você está agindo para ações positivas, você vai construindo seu sucesso. Se você não está agindo, está sendo omisso ou fazendo ações negativas, você vai tendo teu fracasso. Então, você controla, né, o teu futuro. Então, não podia ser melhor do que isso, né? Está nas nossas mãos, de ninguém mais. É, isso aí. E assim, e na administração de equipe, né, eu acho que a gente tem que estar ligado, assim, não de cobrar o resultado final, assim, do corretor, vamos dizer, quantos imóveis você captou, quantos clientes você atendeu, tá, mas sim, né, com quem você conversou, o que foi dito, o que você falou, o que o outro disse, porque muitas vezes o corretor ainda não tem aquela habilidade de entrar no sonho de alguém, né? De captar ali o que faz sentido para aquela pessoa, para tentar pegar essa veia e sair andando com ele, né? Então, eu costumo dizer que todos os imóveis que a gente faz a captação, nós captamos foi o cliente e veio junto com o imóvel, né? E a gente starta ali uma relação, né? Então, no decorrer do tempo, a gente tem que tomar conta dessa relação
para ver se a gente não perdeu a veia dela. Porque se a gente perde a veia dessa relação que a gente teve a capacidade de iniciá-la, né? Isso pode ser muito prejudicial para a gente também. Por isso que as conversas direto ali, no mínimo 2 vezes por semana com os proprietários é essencial, que você vai aumentando a confiança, a segurança, você vai pegando mais relevância, o seu trabalho vai ficando mais consistente e você vai se juntando mais a ele para chegar no final você falar, Exato. pode assinar que compensa. Porque Irmão, se você não toma conta da relação, vai entrar interferências externas, ou por ele mesmo, próprio cliente, ou pelo mercado tradicional, ou por qualquer perfeito. coisa. Você perdeu o fio da meada. A hora que você vai entrar, já não tem mais para você, amigão. Isso. Eu costumo fazer analogia nessa questão do nosso modelo Remax, né? Do siga o modelo, né? Eu costumo fazer analogia com trilho de trem no deserto americano. Tá? Eu já estive lá, o Remo esteve lá comigo, a gente deu um rolê de carro lá, você já esteve lá. Quando você olha aquela imensidão daquele deserto e você vê lá um trilhozinho de trem. Cara, segue o trilho, que o trilho vai te levar do ponto A para o ponto B da forma mais rápida e com menos obstáculos. Se você quiser sair do trilho para pegar um atalho, você tem um mundo para o lado direito e um mundo para o lado esquerdo. E você vai se desvirtuar, né? E você vai acabar se perdendo e depois você vai ter que voltar para o trilho de novo e você perdeu tempo. Ou seja, segue um modelinho e não inventa, não há, porque tem um monte de distrações. Então hoje está tendo muito conteúdo na internet, tem vasto conteúdo, mas seja muito criterioso com aquilo que você alimenta o teu cérebro, com aquilo que você escolhe, sabe? Pensa bem se vale ou não vale para você adquirir aquele conhecimento, e se aquilo vai te manter no trilho ou se aquilo vai te tirar do trilho. Perfeitamente. E a gente tem que ficar antenado também, uma coisa que eu percebo, é que muitas vezes os agentes, na hora de ficar negociando ou conversando com o cliente, né, muitas vezes ele não percebe que o cliente também está saindo fora da trilha. Né? E assim, em que sentido? Por exemplo, o cliente chegou para você e falou assim, ó, tá, eu vou vender esse imóvel que eu quero pegar esse capital e investir no meu agronegócio. Beleza. Só que na hora de negociar, né, o cliente vem com uma argumentação, mas com esse dinheiro eu não vou conseguir construir uma casa assim, igual a minha, não sei o que. Pô, mudou o objetivo do cara. Ou ele pior. Não ia investir no agronegócio, agora ele está falando que não vai conseguir. Para tudo, porque está saindo do trilho. Teve um cliente que, desculpa te interromper, mas é exatamente isso. O cara falou assim, não, porque eu não preciso vender, porque eu não sei, aquele papo, né? Aí quando você fala, bom, então vamos fazer o seguinte, por esse preço a gente não vai trabalhar o seu imóvel, porque não seria uma relação saudável, parafraseando a Mônica Silva, né? Eu não acredito que eu possa vender o seu imóvel neste momento por esse preço, dadas as razões que o mercado me apresenta no meu estudo de mercado. Então vamos fazer o seguinte, eu vou deixar o senhor aí, mas daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, o senhor trabalha então sozinho ou no mercado com esse preço, e se o senhor não conseguir, o senhor me procura que eu farei um trabalho profissional para venda do seu imóvel. Aí quando você fala não, aí ele começa, não, mas veja bem, aí começa a aparecer as razões da venda, né? Esse não aí que você falou, por exemplo, dois igual nesse minutos caso. Tá, só rapidinho. E nesse caso aí, que ele mudou, queria investir no agronegócio, agora está falando que não consegue construir. Ali você tem que ver que está saindo do trilho, repaginar aquilo que você já compactou com ele, que você está ali, para fazer ele chegar no objetivo dele da melhor maneira possível. Você conversa isso de novo e você diz, porque se eu não entender exatamente onde você quer chegar, ou dependendo se eu entendo também, eu posso chegar para você e falar assim, olha, não compensa mais vender o seu imóvel. Exato, ou seja, eu vou te aconselhar a não vender, mas eu não posso ficar confuso. Eu tenho que saber onde você quer chegar. Nem que eu tenha que falar para você, vamos parar agora, fica com o seu imóvel. Uma dica, o não é o maior economizador de tempo que existe. Seja criterioso com quem trabalhar. Cliente saudável, imóvel saudável. Diga não para o resto, não sai do trilho. Foca naquilo que você sabe, confia no teu instinto, né? Se tiver dúvida, fala com o teu broker e fala com o teu regional, com todo mundo. Eu acho que era isso. Cara, temos 30 segundos, por favor aí. Isso aí. Obrigado, irmão. Obrigado de coração.
Não, obrigado você aí. Espero que tenha contribuído aí para a galera ter resiliência. Resiliência e mirar no sonho do cliente não erra. Vamos ficar ligado quando isso aí está saindo do trilho. No trilho fala, não, para que eu não estou conseguindo achar o teu objetivo. Volta e continua. 5 segundos, irmão. Obrigado, cara. Beijo Valeu. no coração, cara. Tamo Beijo junto. no coração.